Muito bem, essa música fala sobre os elementos de sofrimento, o preço que o soldado, o verdadeiro soldado de Cristo tem que pagar. Não tem essa de pensar que a vida cristã é aquela vida fácil. Aliás, nossos companheiros pregadores às vezes atrapalham. Venha, meu amigo pecador, você está sofrendo, venha. Como quem dizer assim, aqui ninguém sofre não. Não é bem assim não. No mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não é bem assim de querer viver a vida cristã no mar de rosas. Não é assim não. Pois não, vamos orar. Aqui quem está falando é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, Bahia, Brasil, América do Sul. Nossos cumprimentos a las personas que hablan espanhol, Argentina, Chile, Ecuador. Temos muitos seres humanos que estão aí assistindo-nos. Muitas graças, meus irmãos. Que Deus lhes bendiga muitíssimamente. I want to greet the English people. Thank you very much for your assistance just moment. Essas lives estão sendo assistidas por nós aqui no Brasil, 46 cidades da Bahia e mais 23 estados da federação, de onde provém pessoas que estão sempre nos indicando que estão assistindo, pedindo oração, notificando que estão assistindo nossas lives. Aí ficamos felizes, né? Mas essas lives já ultrapassou fronteiras. Estamos em Portugal, temos na Argentina, no Japão, nos Estados Unidos. A gente fica feliz por ter tantos assistentes para tomar parte desse culto, nesse horário. Vamos orar. Pai Celestial, nesse momento queremos te agradecer o grande privilégio de poder abrir a tua palavra, ministrá-la para tantas pessoas lindas, pessoas bonitas, pessoas interessadas, espirituais, que estão aí nos assistindo. Senhor Deus, nesse momento eu quero te pedir em favor de Lázaro. Senhor, tu és o Senhor da vida. Faz alguma obra, Senhor, recupera teu filho. Pastor Otávio ali, naquela unidade hospitalar também, ele precisa, Senhor, de ser resgatado. Mas tem tantos outros irmãos cujos parentes foram afetados pelo Covid-19. A gente quer pedir que tua mão de poder interaja, pois tu és aquele que todo poder está nas tuas santas e benditas mãos. Em nome de Jesus. Amém. As nossas saudações, nossos amados irmãos de São Gonçalo dos Campos, vários irmãos estão nos assistindo aí. Eu agradeço de coração. Aí estou vendo aqui já Ruth Carvalho, Quitéria Boaventura, obrigado Quitéria, Zorilda Santana, Adriana Suzana, em São Paulo, Barueri, Jussara das Mercês, que está aí nos assistindo. A gente fica feliz de ver tanta gente já nos assistindo. Leila Dantas, Leila, obrigado Leila pela sua assistência. E tem tantos outros que quando nos encontram, nos falam. Nadiane Almeida também, obrigado Nadiane. Mário Rolando, obrigado. Estou orando pelo seu pai e sua mãe, viu? Um abração para Rúbia, Deus abençoe. Elisângela Jesus, lá em Nova Fátima, muito obrigado. Olha, gente, tanta gente bonita que está aqui nos assistindo. Joelson Batista, Joelson, obrigado Joelson, lá de Nova Fátima. Eunilda Lima, obrigado. Que benção, que coisa. Tem outras pessoas que nos assistem, né? Soraya, Amélia Rodrigues, ela, sua filha, estão nos assistindo. Muito obrigado, viu? E tem aqueles que nos avisam, nos encontram, pastor, eu assisto suas lives.
Obrigado por essas pessoas que nem sequer identificam, mas estão sempre assistindo. Às vezes temos 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas nos assistindo, ficamos muito felizes. E nossos cumprimentos também a todas as pessoas de outros estados, são 22 estados da federação, onde saem pessoas que estão nos assistindo. A gente fica muito feliz. Não vou citar, porque estou sem a lista aqui, por conta que estou fazendo a live aqui de Feira de Santana, e nosso material está todo lá em São Gonçalo dos Campos. Mas a temática para a nossa live de hoje é a intervenção do sobrenatural de Deus na história da humanidade. A Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos decretou, por inspiração de Deus, que o ano 2021 é o ano do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E eu, nesse mês de janeiro, e agora começo de fevereiro, estou procurando ministrar as nossas lives e os nossos cultos, sempre em torno dessa temática que é bíblica, que é profundamente concreta e com muita fluência, com muitos exemplos na Bíblia. E a gente não pode perder essa oportunidade. Então, a intervenção do sobrenatural de Deus na história da humanidade. Aí você vai ver, aliás, em toda a Escritura, você vai ver as pessoas, as formas como Deus interage. Esse sobrenatural de Deus é algo fantástico, gente. É aquele momento que, quando as experiências humanas cessam, quando não tem mais esperança, aquela coisa está além da imaginação humana. Por exemplo, todos os casos que eu tenho citado aqui são casos que merecem um estudo acurado e até basta você prestar atenção. Por exemplo, uma vez eles fez 2 paredes do lado de outro. Israel passou em terra seca. Isso aí, gente, não tem outra alternativa senão imaginar que é o sobrenatural de Deus agindo. Mas não fica só isso aí não. A gente vai ver que este sobrenatural de Deus também entra em evidência, entra em ação quando se fala de história com H, viu, gente? História da humanidade. História com H são acontecimentos verídicos, mas tem história com E, que essa é pura ficção. É aquelas histórias, aqueles casos que os atores de novela formulam, preparam um enredo, tem até lugar, tem personagem, mas não passam de uma história, de um conto de ficção. Mas aqui a gente vai tratar sobre a história com H, história da intervenção de Deus nessa história secular, ou seja, a intervenção do sobrenatural de Deus na história da humanidade. Então a gente vai basear a nossa live de hoje no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 2, verso 12 a 28, eu quero lê-lo na íntegra, não é? Por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto. Olha o decreto, cuidado que a gente está aqui agora vendo o momento dos decretos. Olha só. E aí eu quero chamar a atenção. Tem gente que fica brigando, fica xingando, não. Olha, aqui a gente vai ver que a postura dos servos de Deus na Antigo Testamento não foi de xingar, não. Nós servimos a um Deus que tem também o controle sobre a história. Então, em lugar da gente estar xingando as autoridades e falando blá 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 de toda sorte, que depende do critério que se usa, também da tendência política que tenhamos, aí é complicado, né? Pois bem, então saiu o decreto, verso 13, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Daniel e seus companheiros faziam parte dos sábios daqui de Babilônia, né? Então Daniel falou, avisada imprudentemente Arioque, capitão da guarda do rei,
que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para que ele pudesse dar a interpretação. Em verso 17, então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Quanto é bom você fazer a coisa em conjunto, né? Comunicar. A Bíblia diz que a gente deve comunicar as nossas necessidades aos santos. E Daniel fez isso. Ó. E aí, de verso 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, uma visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel, dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria, força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Ó, vou parar por aqui no versículo 23, porque o restante a gente vai contar durante a live. Muito bem, olha, o que o rei queria, gente, é algo só o sobrenatural de Deus pode resolver. Como é que eu tenho um sonho e quero que depois amanheça o dia, não lembro do sonho, fico perturbado, fico deprimido e vou querer que quem está de fora não só faça lembrar o meu sonho e a interpretação? Algo inédito na história humana, mas muitas vezes para que o sobrenatural de Deus intervenha ou entre em evidência, é preciso que haja uma circunstância, e essa é a circunstância que Deus, no seu sobrenatural, vai entrar em evidência. Mas vamos primeiramente aqui, eu gosto muito de definir as palavras, e quando você conhece o sentido delas, você entende melhor. O pastor Isaías, como já lhes falei outras vezes, levou 28 anos lecionando língua portuguesa, língua inglesa, filosofia, psicologia, enfim, uma série de gias. E eu gosto muito de traduzir. Então, aqui, definindo a palavra intervenção, Aurélio nos diz que o termo intervenção vem do latim interventione, significa ato de intervir, interferência. Tá? Mas olha bem, existe a palavra interversão, dá para não confundir, cada um tem um sentido. A palavra interversão é um substantivo e compreende ao ato de interverter, alteração da ordem natural ou habitual. Vai bater certo com a palavra sobrenatural, né? E a palavra intervenção, como vamos chamar aqui nessa live, que é também um substantivo e compreende ao ato de intervir, interferir, intervenção cirúrgica, violação da independência e substituição do cargo. É isso que vamos ver aqui nessa live, né? Essa é a segunda palavra, que é intervenção. Não é interversão, e sim intervenção. Mas existem duas teorias que tratam de definir o termo intervenção, que eu quero mencionar para que vocês possam entender bem mais isso aí. O deísmo, por exemplo, é uma doutrina que, apesar de admitir a existência do Deus Supremo Ser, o deísmo ensina
que Deus criou o universo, mas largou aí à toa. Tá? Deus limitou-se tão somente a criar-nos, abandonando-nos a seguir a própria sorte. Isto aqui é o que diz o deísmo, conforme Andrade, em 2006, página 133. Então, essa teoria, claro que a gente sabe que Deus não fez assim, mas o deísmo ensina assim. Mas do outro lado temos o teísmo. O teísmo é uma doutrina que admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador e tudo quanto existe. E que em sua inquestionável sabedoria intervém nos negócios humanos. Também a mesma definição de Andrade, na página 338. Então, olha bem, o nosso Deus, ele não criou, não largou tudo aí não. Ele criou e o mantém. E ele se preocupa com as criaturas, se preocupa com o universo. Você não imagina como Deus está aí esses dias preocupados com essa pandemia, quando tem centenas de nações envolvidas com o Covid-19, sem solução. Deus, ele está preocupado com isso. Afinal, nós somos todos criatura das mãos de Deus. Então não é como o deísmo quer nos passar, e sim como o teísmo acredita. O Deus que nos fez e está aí cuidando do universo. Ele não é só, como o Catecismo de Westminster diz, que Deus é o criador e sustentador do universo. Se Deus não sustentasse, o universo já não existiria mais. Porque ele é sustentado na força do seu poder, a sua palavra. Pois bem, vamos ver aqui o Deus que intervém na história da humanidade, como está o texto que nós lemos, Daniel, o capítulo 2. Uma das principais lições que aprendemos na Bíblia, principalmente no livro de Daniel, é que o soberano Deus intervém na história da humanidade. Aí a gente não vai poder, porque o tempo não dá, mas Daniel 2, 20 a 22, 3, verso 28, capítulo 4, verso 24, 37, capítulo 5, verso 18, 24, capítulo 6, verso 22, 26 e 27. Esses textos todos falam sobre essa intervenção de Deus na história da humanidade. Okay? Nesta live estudaremos sobre a intervenção de Deus na história e também sobre o sonho do rei Nabucodonosor, quando Deus revelou os reinos que sucederiam Babilônia. Vamos entrar agora, né? Veremos agora a intervenção do sobrenatural de Deus na história. A Bíblia nos mostra claramente que o sobrenatural de Deus intervém na história. Eu volto a enfatizar que o sobrenatural de Deus intervém quando a humanidade não tem saída, quando existe uma coisa que está além da imaginação humana, além das possibilidades humanas. Aí o sobrenatural de Deus entra em evidência. Pois é, ele é o Deus vivo que intervém na história da humanidade e faz tudo o que ele apraz. Aí Daniel, capítulo 32, verso 39, Jó 5, 8 a 13, ainda verso 18, Salmos 115, verso 3, Eclesiastes 8, verso 3, Daniel 2, verso 20 a 22. O seu sobrenatural intervém tanto de forma individual como de forma coletiva. Vamos ver aqui um exemplo de quando esse sobrenatural de Deus intervém na forma individual. Muitos servos de Deus tiveram experiências que provam claramente a intervenção de Deus em suas vidas, tais como Enoque, ao ser trasladado por Deus, no capítulo 5, 24 de Gênesis, quando concedeu um filho a Sara de forma milagrosa, pois além de estéril, ele estava avançado em idade, Gênesis 21, a gente já viu aqui em outras lives. No momento em que Deus livrou Daniel da cova dos leões, Daniel 6, leões famintos, para ver carne não comer, tem que haver aí
é essa ação do sobrenatural de Deus. E tantos outros, como Juízes 13, verso 3 a 5, 1 Samuel 1, 19, Jó 42, 10, Isaías 6, 6 a 8, Jeremias capítulo 1 e Ezequiel capítulo 1. São elementos, são provas, são exemplos da intervenção do sobrenatural de Deus de modo individual. Agora vamos ver de modo coletivamente. Esse sobrenatural de Deus também interage de modo coletivamente. O sobrenatural de Deus também interfere na história de forma coletiva, como podemos observar no juízo que ele trouxe sobre a terra por ocasião do dilúvio, Gênesis capítulo 6, verso 8. Na confusão das línguas, Gênesis 11, verso 1 a 9. Esse da confusão da língua é terrível. Ali, capítulo 11, verso 1, diz que em toda a terra falava uma só língua. Hoje nós temos 229 línguas faladas no mundo todo. Imagine, naquele tempo era uma língua só. E por que aconteceu? O homem desobedeceu. Aí vai ver, eia, diz Deus, desçamos e confundamos as línguas. Aí você vê Deus usando a primeira pessoa do plural, se referindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí foi uma intervenção de Deus. Também vemos ali o sobrenatural de Deus na destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, verso 24 a 28. Também na formação e preservação da nação de Israel, Gênesis 12, verso 1 a 3 e Êxodo 19, verso 5 e 6. Também vemos o sobrenatural de Deus na destruição dos cananeus, como está registrado no livro de Josué, e no envio do profeta Jonas na cidade de Nínive, Jonas 1, verso 4. Também vemos ali o sobrenatural de Deus na destruição do exército de Senaqueribe, 2 Reis, capítulo 19, verso 32 a 35. Interessante, no último domingo, o nosso amado irmão presbítero Ronival, ele pregou na sede, ele mencionou esse texto, ele pregou e Deus o usou grandemente, e naquela pregação a gente sentiu que Deus estava nos falando alguma coisa, e de fato, na segunda-feira as coisas começaram a acontecer, e aí estamos até hoje sofrendo esse isolamento, esse lockdown. Isso é incrível. Mas também a gente pode ver a intervenção do sobrenatural de Deus nas experiências dos servos de Deus em Babilônia. É estado no livro de Daniel, capítulo 3, que você viu lá, eles na fornalha. Né? Muito bem. Agora vamos ver a intervenção do sobrenatural de Deus revelado no sonho de Nabucodonosor. Agora começa a nossa live de fato de direito. Estamos apenas dando a introdução. Então a Bíblia nos mostra que Deus fala e também revela o futuro por intermédio de sonhos. Aí temos vários casos, Jó 33, 15, 16, Gênesis 37, 5 a 10, 40, verso 5 a 9, 41, verso 1 a 32, número 12, verso 6, Juízes capítulo 7, verso 13 a 15, Daniel 4, verso 5 a 19, capítulo 7, verso 1, Mateus 1, 20, Mateus 2, 12, verso 13, verso 19, verso 22. São muitos textos na Bíblia que revelam que de fato Deus fala por sonho. Claro que nem todo sonho é Deus falando, vamos ter cuidado. Né? Aí a Bíblia diz que das muitas preocupações venham sonhos. Você vai dormir com sede, qual é a tendência natural? Sonhar bebendo água. E espiritual? Claro que não. Se você vai dormir com fome, lógico que vai sonhar comendo. Então tem muita coisa que é sonhos que são condicionados pelo estado psíquico da gente. E não há ninguém que não sonhe, todo mundo sonha. Entendeu? Mas nem todo mundo sonha ou pensar que o sonho é uma profecia. Não. No capítulo 2 de Daniel, encontramos uma das mais extraordinárias profecias acerca dos grandes impérios que surgiram após o babilônico. Inclusive o reino milenial de Cristo, que ainda terá seu cumprimento no futuro.
e demonstra como o soberano Deus intervém na história, como veremos a seguir. Então vamos ver aqui, o primeiro ponto aqui é o sonho. Né? No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor, rei de Babilônia, foi dormir pensando no que ocorreria depois do seu reino, como está 2, verso 29. E teve um sonho que ele deixou perturbado. Tem sonho assim, né, gente? E alguns chamam de pesadelo, né? Tem sonho que parece com realidade. Ele sonhou com uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Olha que sonhos, que imagem espantosa. Uma coisa, não podia ser uma coisa, um sonho barriga cheia. Isso aqui é um sonho profético, entendeu? Bom, ele viu ainda quando uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés e despedaçou o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Preste atenção aqui. E despedaçou o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. Em sentido de baixo para cima. Né? Isso aqui é muito interessante, isso aqui. E a pedra que feriu a estátua tornou-se um grande monte e encheu toda a terra, como está Daniel 2, 31 a 35. Olha, aqui está o ponto nevrálgico do texto, do sonho. Agora vamos ver aqui o esquecimento do sonho e a perturbação do rei. Esquecer é um caso, é uma atitude involuntária, mas é uma necessidade que o ser humano tem de esquecer. Por que esquecer? Porque a mente humana não captaria. Acontece duas coisas. O nosso consciente registra os fatos, mas logo em seguida aqueles fatos são levados para o subconsciente, que é a memória. Porque ele precisa de memorizar outras coisas. A mesma coisa é a gente esquecer. O esquecimento é isso. Senão você não suportaria tanta coisa na cabeça. Então, Nabucodonosor esqueceu. E os caldeus acreditavam que os deuses se comunicavam com os homens por intermédio do sonho. Daí a preocupação de Nabucodonosor. Por isso, Nabucodonosor julgou que seus deuses queriam comunicar-lhe algo acerca do seu reino. Daniel 2,3. Ainda hoje tem crente quando sonha. Eu recebo ligações diárias. Irmãos, tem um sonho que ela me contar em busca da interpretação. E Nabucodonosor também ficou perturbado. Porque ele esqueceu do sonho, ficou perturbado, teve até insônia. 2, verso 1. O que o rei não sabia é que ele não se tratava de um Deus de Babilônia, e sim do Deus de Israel, que Nabucodonosor veio a conhecê-lo posteriormente. Depois de algumas experiências envolvendo Daniel e seus amigos na corte de Babilônia, como está em Daniel capítulo 2, 46 a 48, 3, versos 28 e 29, e ainda capítulo 4, verso 37. Agora vamos ver o que aconteceu. O Nabucodonosor ficou nervoso, ficou estressado, insônia. Ele queria saber o que os deuses queriam lhe comunicar na sua crença sobre o seu futuro reino. Quem sabe está com medo até de perder o reinado. Né? Ele era cabeça de ouro. Então vamos ver aqui agora a incapacidade dos adivinhadores de Babilônia. O rei mandou chamar então os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para lhe declarar o sonho e dar-lhe a sua interpretação, como está no versículo 2. Eles eram conselheiros do rei e eram peritos nas ciências conhecidas como astrologia, astronomia, adivinhações, artes mágicas, interpretação de sonhos e assuntos afins. Esses eram os sábios daquele tempo
que assessorava o rei nesses momentos, quando a coisa ficava assim, sem entendimento, indecifráveis. Aí ele mandava chamar esses homens. As atividades desses servos do rei eram praticadas desde os tempos do Antigo Egito. Você vê no capítulo 7, verso 11 e 22 de Êxodo, e também capítulo 8, 7, 19, 18 e 19. Mas nenhum deles, me referi aos sábios, puderam dizer o sonho e nem dar a interpretação. Olha, ele queria que os sábios adivinhassem o sonho que ele teve e, concomitantemente, desse a interpretação. O que aconteceu? Aqueles homens não conseguiram, pois aquele sonho era um instrumento do sobrenatural de Deus e veio do próprio Deus, e somente ele, Deus, poderia revelar, dar-lhe a sua interpretação. Daniel 2, verso 29. Aí eu tenho dito nessas lives que Deus precisa de instrumentos. E os instrumentos somos nós. Sou eu, você que está aí nos assistindo. Deus precisa de instrumentos. Ele não vai poder agir. Poder pode, mas ele não age sem esses instrumentos. Mas quando ele não acha instrumentos que possam inteligíveis, inteligentes, como animais racionais, Deus usa o animal irracional, como fez o caso de Balaão. Deus usou a jumenta para falar com Balaão, porque naquela hora Deus não achou um outro instrumento, um instrumento raciocinável e raciocínio lógico que pudesse falar. Aí Deus teve que dar voz à jumenta. Eu não queria estar naquele lugar de Balaão. Eu ouvir uma jumenta falar é algo assustador. É obra também do sobrenatural de Deus. Entendeu? Aqueles homens não iam poder fazer isso aí. Porque o sonho, naquela hora, foi um instrumento de Deus. E eu também tenho dito assim, que Deus às vezes usa uma coisa inanimada. A gente vê aí garrancho, vara, vaso de jarro, coisa. Esse nosso Deus é um Deus tremendo mesmo. Pois bem, então vamos ver aqui o que aconteceu quando o rei viu aqueles homens, aqueles sábios, se mostrarem impotentes e ficaram enfatizando: olha, conta para nós, ó rei, o sonho. Conta aí o sonho, conta aí o sonho. Você vai ver várias vezes ele dizendo: conta o sonho. Ó, Nabucodonosor ficou nervoso com todo monarca, todo homem que está vestido de poder, fica nervoso quando as coisas que ele quer fazer não consegue. Aí, diante da frustração, o rei ficou enfurecido e decidiu mandar matar todos os sábios. Olha que absurdo, gente. Só porque ele não conseguiu lembrar os sonhos, vai mandar matar todos os sábios? Infelizmente, tem muitos governadores, muita gente que está aí investida de autoridade, que comete essa loucura. Ó, uma loucura. Mandar matar todos os sábios, inclusive Daniel e seus amigos, que não tinha nada a ver com o peixe. Ele não foi notificado, ele não foi convidado. Não foi, senão Daniel já tinha feito isso antes. Mas não, Daniel não foi convidado. Daniel estava envolvido no meio, no capítulo 2, verso 13. Ele também seria morto. Porque Arioque foi lá para executar. Mas Daniel, sabiamente, numa atitude de fé, pediu ao rei, por intermédio de Arioque, que ele desse tempo para ele dar a interpretação do sonho, claro. E chamou os seus companheiros para que buscassem a Deus em oração, para que Deus lhe desse o sonho, lhe revelasse o sonho, e para que ele não fosse morto juntamente com os outros sábios. Ó. Isso aqui, gente, é uma coisa interessante. O rei logo mudou de ideia. Tomara que esses governadores, esses
homens que estão fazendo esses decretos, possam temer a Deus e saber que existe na terra os instrumentos do sobrenatural de Deus que de repente podem interagir. O que aconteceu com Daniel? Ele falou, Daniel pediu ao rei que desse o tempo. Pronto, tudo bem, tem tempo para você. E Daniel, sabendo que Deus é Deus que revela segredos, foi para casa e comunicou aos seus irmãos Ananias, Arias, e foram orar. Irmãos, toda vez que você orar, alguma coisa vai acontecer. Quando você ora, você se fortalece. Quando você ora, Deus cresce. Claro que Deus não é aquele ser, mas Deus cresce na sua experiência cristã. Ele fica grande. E foi isso que Daniel fez. Foi orar. Glorificado e exaltado o nome de Jesus para todos sempre. Pode, nesse momento, você precisa orar, gente. Orar. É que eu tenho, nesses últimas lives, eu tenho conclamado a todos. Vamos orar. Tem gente aí cheio de problemas, cheio de dificuldade, que não consegue resolver. Mas quando você ora, resolve. A oração funciona. E Deus revelou o sonho a Daniel. Glorificado o nome de Jesus. Não podemos dizer ao certo quanto tempo Daniel e seus companheiros oraram por esta causa. Mas, no momento oportuno, Deus revelou o sonho a Daniel numa visão durante a noite. Daniel 2,19. Eu falei ontem aqui, a gente não pode precisar o tempo que Daniel levou com os seus companheiros orando por esse assunto. Mas hoje a gente está confundindo a época da internet, que é clicou, chegou lá. Você pega o telefone, clica para o banco, faz transferência, faz pagamentos, entendeu? Envia dinheiro, deu para entender? Você em casa, na sua comunidade, pega no sofá, pega o controle remoto, liga a televisão, desliga, muda de canal, você pode até assistir vários canais ao mesmo tempo. E aí muita gente está com essa ideia de que também na oração é assim, mas não é não, gente. A oração, a gente não pode circunscrever a oração ou reduzi-la a um clique do celular, né? Não. A gente não sabe quanto tempo Daniel orou. Talvez Deus permitiu Daniel orar o tempo suficiente que estreitaria a sua comunhão com Deus. Às vezes acontece isso também. Então, Daniel louvou a Deus. Olha que atitude bonita. Louvou a Deus dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. O homem que reconhece que a sabedoria e a força pertencem a Deus é um homem de sucesso, um homem abençoado. E ele muda os tempos das estações. Olha o que o Daniel fala. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel 2, 20 a 23. Foi bonito isso aqui demais, gente. Deus revelou não só o sonho, mas também a interpretação. Glorificado o nome de Deus. Olhe bem, e essa interpretação não é uma interpretação de aqui boba, não. Eu vou mostrar aqui a vocês. Eu peguei um gráfico aqui que vai mostrar a amplidão do sonho de Nabucodonosor, envolvendo os impérios que o mundo já conheceu e vai chegar até o milênio. Isso aqui é muito bonito. Por exemplo, aqui a cabeça de ouro, que é o reino babilônio, que foi a data de 616 a 539 a.C., e está em Daniel 2, 32 a 37 e 38. Os braços e peito de prata é os medo-persas. Foi o império que substituiu Nabucodonosor, ou Babilônia, o Medo-Persa. Então eles governaram em 539
a 331 a.C. E o texto está em Daniel 2, 32 e 39. O ventre e coxas de bronze é o Império Grego. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre cada um deles. 331 a 146 a.C. Você vê que a cronologia antes de Cristo é degressiva, porque se convencionou, até onde se pode contar, que de Adão até Cristo são 4.004 anos. Então esses anos são contados de modo regressivo até chegar ao ano zero, que deveria chegar ao ano zero, mas teve erro lá no calendário, mas deveria chegar ao ano zero, quando Cristo nasceria no ano zero. Por isso que a cronologia antiga, ela é em ordem regressiva. Aí vem depois pernas de ferro, que é o Império Romano, que governou 146 a 476 depois de Cristo. Depois vem, por fim, vem os pés de ferro e barro, que é o Império Romano restaurado, que será o governo da Grande Tribulação, né? Os 7 anos da Grande Tribulação. Então vamos ver aqui a cabeça de ouro. O profeta Daniel disse ao rei Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro. Daniel 2, 38. Logo, a cabeça de ouro representa tanto o Império Babilônico como o próprio rei Nabucodonosor. O Império Babilônico recebeu na Bíblia Sagrada o título de o ornamento dos reinos, e a glória e a soberba dos caldeus. E a sua capital foi chamada de Cidade Dourada. Realmente você pode imaginar como Nabucodonosor ele ficou tão orgulhoso que mandou ladrilhar a cidade toda de Babilônia com o escrito: Nabucodonosor sou eu. De fato, Babilônia era o ornamento dos reinos. Incrível, né? Agora, o peito e os braços de prata. Este segundo império está simbolizado na estátua pelo peito e braços de prata. Diz respeito ao império que foi formado pela união dos dois povos, os medos e os persas. Ciro, o persa, derrotou os medos em 550 a.C. e empreendeu as conquistas que deram como resultado a fundação do Império Persa, que dominou o mundo de 539 a 331 a.C. Bom, impérios já aconteceram, gente. Então o sonho de Daniel não foi um sonho barriga cheia, não. Aí vem o terceiro, o ventre e as coxas de cobre, simbolizam o terceiro império mundial, a Grécia, que tornou-se conhecida no mundo inteiro devido às conquistas do seu líder, Alexandre, que conquistou o mundo conhecido na sua época. Eu falei uns dias atrás aí que Deus usou esses impérios, especialmente os dois últimos, né? O grego e o romano. Os gregos, através de Alexandre, ele expandiu a cultura grega. Deus, permissão de Deus, a vontade soberana de Deus fez com que Alexandre expandisse a cultura grega, porque era essa língua que o Senhor queria compor o Novo Testamento, como de fato foi. Porque a língua grega é a língua de maior expressividade. Então, Alexandre nem se tocou, nem imaginou que estava sendo usada por Deus para expandir a cultura grega por todos os rincões do seu império. Depois vem aí o romano, que eu falei de Roma, que Roma construiu estradas. Foram essas estradas que os pregoeiros do Evangelho tiveram que usar posteriormente. Então, as pernas de ferro referem-se aos pés do Império Romano, que eu falei agora, que cumpriu cabalmente tudo o que dele se acha escrito nas profecias, Deuteronômio 28, 50 e 53, e Daniel 2, 40, verso 7, 40, e ainda o capítulo 7, verso 7. Este foi o mais longo de todos os impérios, que durou por mais de 6 séculos. O Império Romano foi demais. E finalmente vem na estátua vem pés de ferro ou barro, com barro. Os reinos anteriores já se cumpriram no passado, este é futuro e diz respeito à restauração do Império Romano, que se dará pelo governo do Anticristo
na terra durante os 7 anos de tribulação, como está em Daniel 9, 27, verso 11, 34, capítulo 11, verso 34, 31 a 35, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 a 8, e Apocalipse 13, verso 1 a 10. Agora vamos ver aqui a pedra atirada sem o auxílio de mãos. De acordo com o sonho de Nabucodonosor, a pedra atingiu a estátua não na cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, nem no peito e braços de prata, que é o Império Medo-Persa, nem no ventre e coxa de bronze, que é o Império Grego, nem nas pernas de ferro, que é o Império Romano, mas sim nos pés e nos dedos, em parte de ferro e em parte de barro, que é o Império Romano restaurado. Será o reino de Cristo na terra por 1000 anos, como está em Isaías 2, 3, 60, verso 2, 66, verso 2, 60, verso 3, 62, 66, verso 2, Jeremias 3, 17, Apocalipse 20, verso 1 a 6. Gente, isso aqui é algo fantástico, algo que a gente não tem outra coisa senão reconhecer o sobrenatural de Deus intervindo na história humana. Isso é maravilhoso, né? Vamos ouvir a musiquinha para a gente retomar aí. Aprisionados nesta cela, humilhados com o chicote da dor. Como é difícil pregar o evangelho, perseguições, tantos flagelos, porque pregamos o amor. Silas, não se preocupe, meu amigo, estamos em perigo, foi Deus quem quis assim. Olhe quantas almas resgatadas que foram libertadas por você também, por mim. Estou reclamando, é que eu fico aqui pensando nas almas a perecer, enquanto estamos aqui parados. Toma conta o pecado e nada podemos fazer. Silas, tudo está nas mãos de Deus. Se Ele cuida dos seus, não tem que se preocupar. A dor é muito grande, estou sentindo, mas Deus está agindo. Só nos resta adorar. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Silas, o que está acontecendo? O chão está tremendo. Sinto Deus neste lugar. Tem alguém do céu aqui, ninguém pode impedir quando Deus quer operar. Deus vai balançar, sacudir este lugar, libertar quem está preso, as correntes vai quebrar. Cante, adore o seu nome, que o mal agora some. O
sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui pão de seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Muito bem, diante desta mensagem que acabamos de ver, com provas inequívocas, irrefutáveis, da intervenção do sobrenatural de Deus na história da humanidade, qual deve ser a nossa atitude? Você que está aí nos assistindo, eu vou dar aqui alguns itens como resposta a essa pergunta: qual deve ser a nossa atitude? Primeiro, bendizer o nome do Senhor. Foi isso que Daniel fez. No versículo 20 ele falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Em segundo lugar, devemos reconhecer que o sobrenatural de Deus tem poder de mudar os tempos. No verso 21, olha o que Daniel falou: e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Não se preocupe não que aquela autoridade que não está se comportando bem, Deus vai tirar. É Deus que muda as estações, remove os reis. Pois bem, e ainda no versículo, no item 3, nada se esconde as ações do sobrenatural de Deus, como Daniel fala no versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Em quarto lugar, devemos render-lhes graças e louvores, como Daniel fez. No versículo 23 ele fala assim: ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste conhecer esse assunto do rei. Daniel não teve, e os seus companheiros não tiveram outra alternativa senão render-lhe graça. Render graça é agradecer, gente. É louvar por esse feito fantástico, gente. E isto que nós precisamos de fazer nesses momentos difíceis. Lembre-se, Deus continua no controle de todas as coisas. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado, Deus, por adentrarmos a Tua palavra e entendermos, Senhor, que o Teu sobrenatural está aí, pronto para entrar em evidência na hora que for necessário. E entendemos também, Deus, da Tua disposição de usar instrumentos frágeis, como somos nós, com o quanto que esse poder sobrenatural Teu entre em evidência. Senhor, eu te peço por favor desta nação brasileira, estado da Bahia, São Gonçalo dos Campos, as demais cidades onde estão os Teus filhos que estão assistindo essa live. Senhor, Tu és o Deus que muda as estações, tira e bota governantes. Senhor, entramos nas Tuas mãos. E se alguém está doente aí, está nos assistindo, está enfermo, Senhor, cure pelo Teu poder. E aquelas pessoas que estão problemáticas, Deus, não sabem o que fazer, estão desorientadas, já procuraram médico, procuraram psicólogos, terapeutas, não conseguiram resolver.
Tu sabes quem eu estou pensando nesse momento, Deus. Faz uma obra, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, que conheces o que está oculto, e contigo mora a luz. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Quantas vezes eu chorei, fui humilhado, não consegui chegar. Minha estrada era feita de espinhos. Gente, eu quero pedir que vocês vão lá no YouTube, e clique lá no sininho, me segue e divulga essas lives, mande esses vídeos para as pessoas que estão precisando de ouvir essa mensagem, de assistir, de entender esse sobrenatural de Deus entrando em evidência na história da humanidade. Ok? Amanhã eu vou ministrar às 7 horas, eu quero até convidar os nossos amados irmãos da Assembleia de Deus São Gonçalo dos Campos a nos assistir nesse horário de 7 horas, tá? Já que estamos sem cultos, o culto começa às 18 horas, então às 19 horas em ponto eu estarei fazendo uma live e peço que os irmãos aí, peço que divulguem aí, eu vou mandar informações pelos WhatsApps da igreja, vários grupos, e amanhã às 19 horas estarei ministrando. E amanhã às 9 horas, o departamento de EBD, liderado pelo presbítero Adilton e sua esposa, a pedagoga Aline Cavalcante, eles estarão apresentando também uma live de manhã sobre o tema da lição que deveria se estudar amanhã. Então sintonize aí o WhatsApp, o Face da igreja, ADSG Gonçalo, ok? Você vai poder assistir essa live sobre o assunto da EBD, Escola Dominical de amanhã. Muito obrigado, gente, por a sua assistência. Seria muito bom estar aqui, que é tão bom estar com vocês, ó, ouvindo a música dessa bonita, né? Olha que lindo. Verdade. Chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu me entrego em suas mãos. Eu disse chega. Chega. Chega de viver na indecisão. Chega de andar sem direção. Ai, ai, meu Deus, eu me entrego em suas mãos. Minha vida agora é só felicidade. Meu caminho agora é tanta novidade. Minha sorte então mudou. O meu poço que era seco agora a água transportou. O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou. Muito bem. O coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. Jesus Cristo transformou. Jesus Cristo transformou. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela assistência de vocês. Estou encerrando. Tenham todos uma boa noite e a paz do Senhor para todos.